E o nosso assunto agora é o STF e um marco temporal. Pois é, a gente recebe para essa entrevista agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, a advogada especialista em direito socioambiental e colunista do canal Agro Mais, a nossa Samantha Pineda. Samantha, seja muito bem-vinda ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E eu já começo com a seguinte pergunta. O presidente falou há poucos dias que a rejeição ao marco temporal inviabiliza o agronegócio. Eu queria saber a sua opinião e se é isso mesmo ou se há exageros nessa declaração. Samantha, ótimo dia para você. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem pelas redes sociais. Olha, de fato, a vida do agro vai ficar difícil. Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro costuma ter, assim, algumas declarações um pouco exageradas, né, Sônia? Mas nesse caso, de fato, a vida do agronegócio vai ficar muito complicada, porque nós já temos um problema de regularização fundiária no Brasil, principalmente na região norte, que aí você perguntou opinião, né? Na minha opinião, é o principal foco do desmatamento ilegal no Brasil, é a falta da regularização fundiária, essa insegurança sobre quem é dono da terra. Coisa que não tem dono, Sônia, não tem como cuidar, não tem como gerir. E o problema de não ser votado o marco temporal como regra para a demarcação de terra indígena coloca todas as propriedades que já têm título em xeque também. Porque a teoria do indigenato, que é a outra, né, que não a do marco temporal, ela diz o seguinte, que se aquela tribo, aquela etnia teve uma ligação com a terra a qualquer tempo, ela pode reivindicar essa posse, essa propriedade. Não é uma propriedade específica no caso da terra indígena. Então, de fato, o agronegócio vai ficar com uma insegurança jurídica em relação à parte fundiária muito importante, muito complicada, viu, Sônia? Doutora Samantha, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Eu ouvi um advogado, colega seu, eu de fato não anotei o nome, foi muito rápido, ele apareceu na Band News, ali na porta do Supremo, né, na Band News TV, ele dizendo o seguinte, que se for aprovado, se for rejeitado o marco temporal, né, se o marco temporal virar letra morta na Constituição, bom, primeiro tem esse escândalo de o Supremo, em vez de preservar a Constituição, pretende alterar a Constituição, que é uma tarefa exclusiva do Poder Legislativo, mas essa é outra discussão. Esse advogado dizia que se isso prevalecer, o direito de propriedade no Brasil, né, seja de terras prejudicando o agro, seja do apartamento, né, que em qualquer local, de qualquer lugar do Brasil, qualquer dessas propriedades será relativizada. Então, assim, tem lá um prédio de apartamento, aí chega lá um grupo de índios, olha, isso aqui é o seguinte, aqui tem algum significado étnico para a nossa etnia, né? Aqui esse local, e eu estou reivindicando aqui essa propriedade. E aí, olha, corre o risco de o prédio inteiro ter que ser esvaziado para ceder lugar às suas excelências, os índios que a pretendem. E eu queria saber se é isso mesmo, se essa decisão que pode se seguir, por exemplo, o entendimento do relator, que é o ministro Edson Fachin, que já comunicou seu voto, se essa tendência for verificada no Supremo Tribunal Federal, o direito de propriedade, de uma maneira geral, está mesmo em risco aqui no Brasil? Cláudio, bom dia. E fazendo só uma parte, essa mistura aí de uma interferência de um poder no outro aí pelo STF, né, de querer mudar a Constituição, sendo que é uma atividade do Legislativo, já não está como novidade no Brasil. Mas, de fato, como diz você, isso é outra pauta. Eu acho um pouco temerário a gente dizer que dentro de áreas urbanas consolidadas haverá essa ameaça. Na verdade, se nós levarmos ao pé da letra, sim, existe uma ameaça, porque se a gente considerar a teoria do indigenato, que essa que eu acabei de dizer para a Sônia, que se houver uma identidade da etnia e comprovar que a qualquer tempo, em qualquer situação, teve alguma ligação com aquela terra, não interessa o que está em cima, vai ser estudada a possibilidade de demarcação daquela terra. Mas é importante a gente entender o processo, né? As demarcações de terras indígenas no Brasil, elas são compostas de fases. São várias fases. Tem fase de estudos,
tem fase de homologação, a homologação é lá no final, né? Mas tem fase de estudos, tem fase de demarcação, tem fase de laudos antropológicos que vão ver realmente a ligação dos índios com aquela terra. Mas o que eu digo é o seguinte, pode até ser que esse prédio de apartamento não venha a ser desapropriado, viu, Cláudio? Mas que vai haver um laudo antropológico, um estudo de anterioridade daquela posse, que vai complicar a vida desse cidadão, certamente vai complicar. Então, não vamos radicalizar dizendo que os índios vão poder tomar a Avenida Paulista. Por outro lado, não vamos dizer que se eles quiserem tomar a Avenida Paulista, não vai haver um estudo a respeito. E isso, óbvio, que vai complicar todo o direito de propriedade. O que a gente questiona não é a legitimidade dos direitos dos indígenas de requerer a terra com quem, né, que em algum momento tiveram identidade. O que a gente questiona juridicamente é falta de critério. A gente tem na lei, vamos pegar uma lei bem comum aqui, vamos pegar a lei criminal. Nós temos uma linha de corte. Com 18 anos você vai preso, com 17 você cumpre uma medida aplicada ao menor de idade. Não quer dizer que todo menino de 17 não tem entendimento e que todo menino de 18 já tem entendimento, mas a lei precisa de linhas de corte para dar segurança na sua aplicação. E é exatamente o caso. É preciso que haja uma linha de corte que faça justiça a essa dívida social que o Brasil tem com o índio, mas que cá entre nós, 14% do território brasileiro, que é continental, já foi dado aos índios. O que o índio precisa hoje é de assistência, né? Não é só deixar ele na terra, é fazer com que ele tenha uma vida digna dali para frente, preservando a sua cultura. Agora, doutora, tem muita picaretagem nisso, né? Aqui em Brasília mesmo tem uma área onde foi projetado, e a Sônia Blota conhece bem, foi projetado um novo bairro chamado Noroeste, né? Um bairro, uma área super valorizada, né? E aí o que é que aconteceu? Uns 24 índios, ou supostos, e tinha um índio que era louro do olho azul e só falava francês, e era índio, né? Se fantasiava de índio e estava lá. O que é que aconteceu? Eles inventaram uma picaretagem dizendo que aquela área ali tinha sido, não sei quando, santuário dos pajés, como se isso antropologicamente fosse possível, né? Mas ele disse que aquilo ali foi um santuário dos pajés e tal. Em princípio, a FUNAI deu um parecer contrário, fez lá um estudo antropológico e tal, e disse, olha, aqui nunca viveu índio nessa região, né? Muito menos no bairro ali, né? Naquilo que seria um bairro tão valorizado. E aí o presidente da FUNAI quase caiu. A pressão das ONGs, né, dessa picaretagem generalizada, né, não, tem isso aqui é santuário, fizeram manifestação, greve de fome, uma confusão aqui. Eles tiveram que ser muito bem recompensados para abandonar aquela região, recompensados pelo governo local, né. É esse o risco que a gente corre, não é, doutora? O entendimento do Supremo Tribunal Federal é, primeiro, levar guerra ao campo e não paz, né? E depois relativizar o direito de propriedade enfim, em razão dessa questão aí do marco temporal. Temos, Cláudio, graves situações. Eu trabalho há 20 anos com a questão ambiental, que está intimamente ligada à questão fundiária e também com a questão indígena. Só eu, pessoalmente, vivi alguns casos particulares. Um deles no sul do Pará, onde a FUNAI, na época, pediu um laudo antropológico para um determinado antropólogo, que foi contratado pela FUNAI, pelos meios todos legais, e esse antropólogo chegou lá e disse, olha, essa população que está aqui nessa região não é indígena, é caiçara, é tradicional, população tradicional ribeirinha, mas não tem ligação indígena. Este antropólogo, Cláudio, foi desligado da FUNAI a pedido de uma ONG. Depois de desligado, ele, imagina, revoltadíssimo, escreveu vários artigos, hoje ele dá entrevistas a respeito, ele participou da CPI da FUNAI que foi feita no Congresso Nacional, dizendo que logo depois, 7 anos depois desse laudo em que ele, com todo o conhecimento, ele concluiu que aquilo não era um povo indígena. Teve um outro laudo da FUNAI que disse que aquilo era um povo indígena e foi demarcada uma terra indígena naquela área. E eu tenho um caso recente que ainda está acontecendo em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, numa praia paradisíaca, onde índios Pataxó
Pataxó é uma etnia que é oriunda da Bahia, diz que tem uma ligação com aquela terra. É uma área super nobre, uma área em que um grupo pretende colocar um empreendimento, né, de turismo sustentável e etc. E os índios colocaram lá sua plaquinha, aldeia indígena, e estão lá na região. Então, sim, existem muitos interesses escusos por trás dessas invasões. Eu também não acredito que todos os índios que estão hoje lá na frente do Congresso Nacional, à frente do STF, acampados, saibam por que estão lá. Dizem a eles que vão tirar as terras deles, não é verdade. O que está demarcado, homologado, não é possível de ser retirado dos índios. São mais de 600 terras indígenas demarcadas, homologadas, e é 14% do território nacional. Então, a gente precisava fazer com que esses interesses por trás fossem revelados, para que a gente conseguisse entender quais são todos os interesses por trás daí, né, Cláudio? A gente vê aqui em Brasília, me intriga muito, né? Quem é que transportou de áreas longínquas, né, 6 mil índios para Brasília? Aqui em Brasília, durante o período do auge da ocupação recente aqui na Esplanada dos Ministérios, era uma superprodução. Os acampamentos muito bem organizados, com aquelas tendinhas que se vendem em supermercado, né? Mas assim, tendas muito organizadas, caixa d'água, era uma coisa impressionante, sabe? Tinha coisas ensaiadas, parecia até que tinha ali algum carnavalesco de escola de samba organizando aqueles rituais estranhos, né? Todos com velhinha acesa e não sei o que, superprodução. Quem é que está pagando isso? Qual é o interesse dessa gente, né? Você não será pessoas, doutor, eu queria até que a senhora tivesse alguma informação para nos dar sobre isso. A impressão que dá é que é gente interessada em usar os índios para ocupar a terra alheia e tomar, e assumir o controle dessas terras alheias aí. Tem isso? Há essa suspeita? Essa suspeita não é nova, Cláudio. Nós tivemos um estudo durante as duas CPIs, tanto a CPI dos índios quanto a CPI das ONGs. Nós tivemos estudos que demonstraram que, coincidentemente, as demarcações de terras indígenas no Brasil estão sobre as principais reservas minerais. Em áreas tão grandes, é exatamente em cima de onde tem uma reserva mineral muito rica, muito abundante, que tem demarcação de terras indígenas. A mim, não conseguem convencer de que isso é coincidência. Né? Não é possível que haja espaços gigantescos vazios que não tem minério embaixo, que não tem nenhuma terra indígena, e exatamente onde tem as reservas minerais, há demarcação. Esse mapa está na internet para quem quiser ver, não sou eu que estou falando, existem já essas sobreposições. Então é óbvio que tem interesse de fora, a gente não está aqui querendo tirar a legitimidade do pleito do indígena. O Brasil é um dos países que mais atribuiu terras e direitos aos seus índios. Os Estados Unidos têm 1% dessa concessão de terras indígenas. O Brasil tem 14% do seu território. E dentro desses territórios, isso não significa que dar terra ao índio é dar condição ao índio. Porque tem índio, Cláudio, que quer conservar a sua cultura de caça, de pesca, de extrativismo. Mas tem índio que quer essa progressão cultural, mesmo mantendo as suas raízes culturais, mas a progressão econômica. Ele quer plantar, ele quer colher, ele quer ter celular, caminhonete. E a gente tem essa cultura de querer prender o índio à sua cultura. Eu sempre uso o gaúcho de exemplo. Nós temos o povo gaúcho super tecnificado, tecnológico, avançado, pujante. E onde você vai que tem um gaúcho, tem um CTG, que é um Centro de Tradições Gaúchas. Então, dizer que a gente fazer com que o índio evolua economicamente, dê a ele a tecnologia, matar sua cultura, é uma falácia, isso não existe. Mas a gente, infelizmente, tem esses interesses que não são fáceis de serem identificados por trás de toda essa briga aí, né? Não dá pra gente ser ingênuo. Bem, quem está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente é a Samantha Pinheda, especialista em direito socioambiental, advogada, colunista do canal Terra Viva aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Samantha, queria pedir para você, mais do que uma informação, o seu sentimento em relação a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que começou no dia 26 de agosto, se arrasta há muito tempo também. Pelo que você tem conversado, sentido nos posicionamentos do ministro, o que você acha que vai dar disso tudo, hein?
Ai, Thaís, dá até um frio na barriga, né? Nós temos esse julgamento está se arrastando, porque primeiro que tivemos mais de 30 entidades inscritas para falar, então falou o advogado-geral da União, depois falaram todas essas entidades, algumas a favor do marco temporal, algumas a favor da teoria do indigenato, e depois nós tivemos a leitura, na semana passada, do voto do ministro Fachin, que nós já conhecíamos, porque esse julgamento ele começou virtual, e quando ele votou contra o marco temporal, é uma regra do tribunal que esse julgamento vai para plenário. Nós já sabíamos o voto do ministro Fachin que seria contra o marco temporal, mas nós não temos ideia do voto dos outros ministros, porque ninguém até agora se manifestou. Eu temo que essa briga de executivo com o judiciário acabe influenciando, porque, infelizmente, a politização de questões técnicas no Brasil só tem nos causado prejuízo. Nas questões ambientais, a politização dessa briga que ocorreu, né, tudo que o governo fazia para os contra o governo era ruim e para os a favor era bom. E, na verdade, a avaliação tem que ser técnica e não política. E eu trago exatamente para a questão aqui essa avaliação, ela precisa ser técnica, ela tem que ser científica e não política. Mas, sim, nós estamos num momento muito tenso entre os poderes e eu temo que essa tensão toda acabe influenciando nesses julgamentos dos ministros. Eu não acho que esse julgamento vai acabar hoje. Nós temos mais 9 ministros para votar, lembrando que nós não temos ainda o 11º ministro, então ainda dá para ter empate, e se houver um pedido de vista, isso sai de pauta de novo. Então ainda tem muitas cenas dos próximos capítulos, viu, Thaís? Samantha, vamos aproveitar a ocasião que você está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, e no dia 1º de novembro a gente tem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26. E você estará lá fazendo suas análises, participando de painéis, e eu também serei enviada especial da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para a gente fazer a cobertura dessa, que é uma conferência importantíssima do clima, até o dia 12 de novembro. Queria que você falasse sobre a expectativa da COP, Samantha. Vamos passar frio juntas, Sônia Blota. Né? Vai estar frio na Escócia, mas olha, a gente também teve aí recentemente o pronunciamento da Greta, que tanto fez barulho a respeito das questões climáticas no Senado brasileiro. Ela falou que é preciso que haja realmente uma movimentação. E assim, outra coisa que me preocupa também é isso, né? A gente ouvir o clamor de paixões, de sentimentos, quando a questão técnica é tão profunda nesse caso, também me preocupa. Eu espero que as discussões da COP sejam científicas. Nós tivemos recentemente um relatório do IPCC dizendo que sim, há contribuição humana para essa aceleração do aquecimento da temperatura global e que são principalmente culpados os gases de efeito estufa, metano, carbono, principais gases de efeito estufa, que são emitidos por queima de combustível fóssil, por geração de energia que não é a base energética do Brasil. A gente aqui tem hidrelétricas para energia elétrica, nós temos etanol, biocombustíveis, o Brasil está muito na frente, nós emitimos menos de 3% de gás de efeito estufa, enquanto que China, Estados Unidos e Europa emitem aí grande parte, mais de 70% desses gases. Então, eu espero, a minha expectativa é que, de fato, haja um reconhecimento e uma postura científica de todos esses países, que haja, por conta dos campeões de emissão, uma responsabilidade deles de financiar a economia limpa dos outros países, principalmente do Brasil, e espero que o Brasil tenha esse protagonismo de se colocar como parte da solução. Nós não só somos pequenos emissores, como somos uma verdadeira usina de captação. Se tivermos planos de manejo da floresta, vamos perenizar os nossos 66% de floresta usando a madeira tropical brasileira de forma legal e como parte de solução das mudanças climáticas, Sônia. Vai ter uma pré-COP agora na Itália, e o Brasil já disse que vai participar. Eu estou com boas expectativas para essas conferências.
Bem, eu queria Agora, agradecer... doutor... Oi, vai aí, Cláudio. Não, só lembrando que o Brasil, nessa recente conferência promovida pelo presidente, que era recém-empossado, né, Joe Biden, o Brasil apresentou propostas bastante arrojadas, mais arrojadas, inclusive, do que muitos países que apontam o dedo para o Brasil, né, proposta de redução de emissão, né, doutor? Quando o Joe Biden chamou o Brasil ali para a cúpula do clima, né, que são as 40 lideranças mundiais que se reuniram em Washington, teve reunião virtual, inclusive, para falar sobre, nós esperávamos com muita expectativa qual seria o discurso do Brasil e quais seriam os discursos de quem critica o Brasil. Principalmente, e aí a gente não pode ser ingênuo, né, Cláudio? Mercosul e União Europeia estão aí desde 2019 negociando um acordo comercial e é óbvio que países da Europa que subsidiam demais a sua agricultura criticam o Brasil, atribuindo ao agro uma conta que não é dele, que é desse desmatamento da Amazônia, que a gente sempre fala que o desmatamento ilegal da Amazônia tem que ser combatido fortemente, mas ele é de garimpo ilegal, de grileiro, de traficante de madeira e não de agronegócio. Mas nós tivemos uma posição do Brasil realmente muito arrojada, assumindo um desmatamento zero, desmatamento ilegal zero até 2030 que está na porta. Então a expectativa realmente é muito grande, mas a gente espera de novo que os países maiores emissores tenham a sua parte de responsabilização financeira, que seja regulamentado o mercado oficial de carbono. O mercado voluntário já funciona, mas o Brasil é uma usina de captação de gás de efeito estufa e agora nós temos, a partir desse ano, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que vai permitir a todo o nosso produtor rural, a todo o nosso empresário que tem práticas sustentáveis de receber por isso também. A Samantha Pinheda é advogada, especialista em direito socioambiental e colunista... Excelente. Do canal Terra Viva. E acho que faz o nosso ouvinte pensar, né? Cláudio, Sônia, a gente tem que levar aqui, além do óbvio, o tipo de informação que chega ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, nem sempre aquilo que tem ali na informação dominante é o que de fato está acontecendo. Por isso que a gente chamou a Samantha para falar conosco. Obrigada, viu, Samantha? Até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês. Vamos deixar essa mensagem, né, Sônia? Não digiram, né? Não pulem tudo que recebem. É isso aí, Samantha. Um beijo para você.